Antes de formar uma opinião, assista esse vídeo até o fim. E se você gostar, inscreva-se e ative o sininho. É também muito importante você compartilhar esse vídeo para que chegue ao STF e a mais pessoas. Aliás, esse é o nome da campanha, derrubar o Gilmar para começar. Dentro da minha tristeza de ver aqueles que deveriam defender a Constituição e não a defendem, não aguardam, mas a história será a nossa maior vingança. Vinheta! Um conjunto de 6 ministros empenhados num jogo pessoal, vê-los sujarem, rasgarem e atacarem a Constituição e tentarem arrastar outros ministros a se juntarem em conluio para manchar com o extrato oleoso e venenoso que derramam nesse oceano jurídico, que eles mesmos se afogam com explicações esdrúxulas, javanesas e com suas interpretações acrobáticas, mediáticas, mal intencionadas na tentativa de engabelar o humilde, o simples, o povo, os ditos guardiões da Constituição. Mas fico feliz, pois esses párias que ofendem a nossa nação ficarão marcados e manchados pela e na história. Não só eles, mas todas as suas gerações, todos seus descendentes, filhos, netos, bisnetos ficarão marcados nos anais da história como magistrados incompetentes e coniventes, estampados com a vergonha nacional. Este será o carimbo deles. Meu prazer é saber que chegará o dia que alguém dirá: nossa, era esse o seu avô? Esses serão o Gilmar, o Toffoli, o Marco Aurélio, o Celso de Mello e o Alexandre de Moraes. Essa é a mancha que vocês carregarão nos anais da história. O Gilmar Mendes, o arquiteto de tanta maldade, o arquiteto que se protege com sua toga manchada do extrato do óleo venenoso, esse malfeitor encontrou o seu aliado admirador, o Dias Toffoli, que apoiado por Ricardo Lewandowski, formaram o trio do caos jurídico e arrastam como nunca antes na história do STF, arrastam essa entidade ao descrédito, à falta de respeito para com o povo. E por nossa vez, e muito pior, nós o povo passamos a ter nojo dessa instituição, nojo dessa instituição apelidada de vergonha nacional. Minha risada é em desrespeito ao STF. Já na criação do Supremo Tribunal Federal em 1980, era exigido que, para se integrar ao STF, era necessário ter um notável saber jurídico e reputação ilibada, ou seja, uma reputação íntegra, incorruptível, exemplar. Sempre houve ministros do STF por indicação da presidência, mas na história do STF nunca houve um presidente do Supremo Tribunal tão despreparado. Também não encontrei na história dessa corte um ministro que buscasse tão claramente defender uma classe criminosa baseado em evidências circunstanciais. Eu explico o que é evidências circunstanciais em juridiquês. São circunstâncias que pautam sinais, deduções ou indícios e não na evidência concreta do fato. Prova circunstancial. Ou seja, as evidências podem existir, mas não provam crime, por serem deduções baseadas em suposições pessoais e até mesmo políticas. Galera, principalmente o Gilmar Mendes se baseou em crime de hacking e, portanto, legalizou, corroborou com o crime. 2 pesos e 5 medidas. Você não pode invadir uma residência por suspeita de crime. E se o fizer sem autorização de um juiz
O que você encontrar nessa casa não poderá ser usado em corte, justamente pelo procedimento ilegal dessa ação. Assim sendo, o Gilmar Mendes e seus companheiros infringiram a lei. Só isso já não seria o suficiente para ele ser impugnado? Eu te pergunto. Se há uma coisa que falta no Dias Toffoli é o saber jurídico. E isso sem falar em sua reputação. O notável saber jurídico dele foi baseado no Partido dos Trabalhadores, que foram roubados e enganados pela gangue do PT. A tal da sabatina que é feita por senadores no Senado com o intuito de conferir o saber jurídico do candidato ao Supremo Tribunal Federal são simplesmente uma grande mentira, pois essa tal sabatina é jogo comprado, com um resultado já acertado. Um show para inglês ver e chorar de rir. O artigo 102 da Constituição diz: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Meu recado ao STF e ao povo brasileiro: amigos, impugnar os 6 ministros de uma só vez é impossível. O Gilmar já pensa em se renunciar, pois se ele se renunciar, não perderá seus direitos de aposentadoria, etc. Temos de conseguir primeiro o impeachment do Gilmar Mendes, mas com a renúncia ou o impeachment do Gilmar Mendes, isso já tira a superioridade do poder corrosivo e criminal do STF, pois ele teria de ser substituído por um ministro apontado pelo presidente Bolsonaro. E se conseguimos o impeachment do Dias Toffoli, é melhor ainda, pois com a saída do Celso de Mello, que se aposenta, é tudo o que falta para o Brasil poder voltar aos trilhos legais. Recado para os ministros que ficam. Recado para o ministro Barroso, Fux, Alexandre de Moraes, etc. Pensem na história, pensem na história, pensem na mancha sobre seus nomes, sobre sua honra. Faça parte da limpeza e não da sujeira, da desonra. Descolem-se deles, ajude-nos. Ajude o povo a conseguir o impeachment desses maus elementos. Vocês, ministros, junto com a nossa pressão popular, ajude-nos a pressionar o Senado, o Davi Alcolumbre, com os impeachments que estão na gaveta dele. Temos de conseguir tirar esses paias até 2020. Compartilhe esse vídeo, faça parte desse movimento, dessa campanha Zangão Blues.